Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Guerra Infinita. Recentemente eu assisti ao filme e calma, esse vídeo não terá spoilers. E eu fiquei simplesmente sem palavras, fiquei pensando naquele final por muito tempo. E assim que cheguei em casa eu fui ver todos os vídeos com spoilers possíveis para saber se a minha reação diante daquele filme não era apenas mais um exagero emocional meu, porque eu sou uma pessoa muito sentimental, sabe? E cara, que plot! Plot twist, como vocês sabem, é uma reviravolta, é uma mudança radical na direção e é algo inesperado, né? Que não está prevista na narrativa. É aquele treco que faz você sair do cinema com cara de tacho e faz você ficar pensando naquilo por semanas, horas, meses. É aquele tipo de coisa que te pega de surpresa, porque é algo que você não esperava. Mas será que todo elemento surpresa é o suficiente para tornar uma história boa? Eu creio que não, porque não adianta você construir uma surpresa se o seu roteiro for previsível, por exemplo. Todos já sabiam da história desde o início, o treco, a essência do bagulho é justamente surpreender. E para fazer isso, você precisa de uma trama interessante, algo que saia do comum, do esperado. Diferente daqueles filmes de terror que a gente sabe que o protagonista pega o livro amaldiçoado, vai sair um capiroto de dentro que vai matar geral do filme. Mas que o abestalhado que abriu a pipoquinha do livro fica vivo no final, para que se tenha infinitas sequências daquela bosta que vimos ali. Que a gente sabe que o filme 2 vai ser igual ao primeiro, e o 3 vai ser igual ao segundo, e assim sucessivamente. Piratas do Caribe. Surpreendente seria se ao abrir o livro, o protagonista morresse logo de cara. Pá! Tipo Game of Thrones, que a gente torce pro Ned Stark e ele morre no segundo episódio, sabe? O roteiro precisa achar uma forma interessante de prender a atenção. Tipo, se o cara não abrir o livro e os caras pisarem em alguma coisa que, tipo, leve a algum encantamento, sei lá, whatever. Foi isso que aconteceu em Guerra Infinita. O filme surpreende do início até o fim. E o que faz dele mais interessante é que eles colocam o vilão como o protagonista. O filme não é sobre o Capitão América, não é sobre o Homem de Ferro, e sim sobre o Thanos. O filme tinha que se chamar Thanos Guerra Infinita. E vou te dizer, puta personagem foda. Muito bem construído. Pelo que eu andei vendo, a motivação dele nos quadrinhos é bem qualquer coisa. Mas aqui no filme são bem fundamentadas e bem compreensíveis. Eles colocaram uma base sentimental para que o público tivesse uma empatia com o vilão, sabe? Tipo em La Casa de Papel. Apesar de não concordar com nenhuma das motivações dele, o que seria bem estranho caso eu concordasse, bem, não é spoiler dizer que ele quer acabar com metade do mundo e isso tá no trailer. E a razão dele querer fazer é o que te aproxima do personagem. Você entende o que ele quer e o que o motivou a fazer isso. Motivo. Essa é a palavra-chave. Então, eu chego a alguns pontos para se ter uma boa história, que são ter um bom roteiro, ter algo que surpreenda o seu público e um personagem que tenha camadas, uma motivação, que tenha uma história, que tenha um enredo por trás. E não seja apenas salvar a humanidade ou destruir ela por completo. Eu li uma matéria das 22 regras, isso faz muito tempo, essa matéria é bem antiga, da Pixar, que ela usa 22 regras para criar uma boa história. Acho que a maioria aqui já ouviu falar delas. Bom, se não ouvir, eu vou deixar o link aqui na descrição, qualquer coisa. Aí vocês dão uma pesquisada lá depois. E um desses tópicos te pergunta por que você precisa contar essa história. Qual é o combustível que queima dentro dela e do qual ele se alimenta? Esse é o coração da história. Eu acho que um dos motivos desse sucesso não é apenas pelo final surpreendente, mas o que ele conta ao longo de 2 horas e meia de filme. Que, aliás, você nem sente, que é importante.
é algo que te faz pensar, te traz para mais perto das motivações do personagem, que aliás é o primeiro na regrinha da Pixar. Seu personagem, ele tem que se tornar admirável pela tentativa mais do que pelo sucesso. Ao ver tudo o que Thanos fez para conseguir as pedras e as dificuldades, sim, ele teve. Apesar de ser super poderoso, onipotente, tinha uma porrada de heróis em cima dele. Ele conseguiu atingir o objetivo dele, as metas dele, e foi isso que nos deu, que nos prendeu por 2 horas e meia. Porque a gente se identifica com essas dificuldades que o personagem passa. Porque a vida é difícil. A gente, quando nasce, não tem como escolher nível de dificuldade, fácil, médio ou difícil. O seu personagem, a sua história, mesmo que seja super poderosos, quanto mais próximo da nossa realidade, ele cria um elo entre o cara que escreveu a história e a quem está lendo. Mas que fique claro, eu não estou defendendo Thanos, nem estou contra os heróis. Trouxe ele como ponto principal porque o filme e a história foram sobre o Thanos. O filme falou da sua origem, motivações, perturbações ao longo da vida. Falo sobre ele porque foi o personagem que foi o principal. Ele foi um vilão muito bem construído, diferente do vilão da sua concorrente, da DC, sabe? Então, para se ter uma boa história também, é bom que o seu vilão tenha motivações que não sejam toscas, como destruir a humanidade porque sim. Que não seja igual aquele Electro, acho que é esse o nome dele, do filme do Homem-Aranha, do Andrew Garfield. Aquele cara lá que não tem motivação nenhuma. E assim, gente, se nós queremos criar mundos e histórias através das nossas ilustrações, temos que pensar no que queremos transmitir. No filme, ele transmite um conceito social, uma preocupação de que se o mundo tiver muitas pessoas, ele não vai se sustentar, ele não vai se manter, e assim toda a humanidade será extinta. Então, antes de começar a ilustrar, pense primeiro qual é a história que você quer transmitir com ela. Todo telespectador, leitor, ele se relaciona com a série, com o filme, com o desenho de alguma forma. Cada detalhe pode ser explorado e debatido. As pessoas, elas, de alguma forma, elas se ligam com aquilo que elas estão assistindo. Saiba que as histórias foram feitas para emocionar e tocar as pessoas. Elas foram feitas para serem guardadas na memória. Uma boa história jamais envelhece e pode ser sempre recontada por qualquer pessoa, independente da idade que tenha. Então, você conte a sua história através de cenários, não somente através dos personagens. Um exemplo muito bom são os cenários do Steven Universo. Tudo que é retratado ali, ele conta também uma história, como por exemplo, a foto da Connie está sempre na cabeceira da cama do Steven, o fato do quarto da Ametista ser uma bagunça, isso retrata um pouco da personalidade do personagem, dizendo que é uma pessoa que é muito acumulativa, o fato do quarto da Pérola ser muito organizadinho, então aquilo também fala um pouco da personalidade do personagem, conta um pouco da história do personagem. Então trabalhar cenários, cores, também ajudam no desenvolvimento da história, né? E as histórias, como eu já disse, elas são feitas para ficar na memória, para passar de geração em geração. Então, faça uma história interessante em que as pessoas vão passar ela de geração em geração, que fiquem guardadas como coisas boas. Bom, é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui e não deixe de curtir e compartilhar com os seus amigos, isso é muito importante para o crescimento do canal. Um abraço e um queijo. Tchau!